Os perigos de rejeitar mulheres no mesmo ambiente. Como sair ileso. Acho que esse título pouca gente fala, né? Pouca gente lembra desse assunto, mas é uma coisa muito importante aí para os homens que querem se desenvolver e querem evitar qualquer tipo de, de acusações, né? De imprevistos que podem acontecer assim no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente que você mora, né? Tipo assim, o homem sempre tem que priorizar a paz, eu acho. Só que às vezes ele caindo na armadilha assim de ficar com uma mulher que deu em cima dele, assim, porque às vezes o cara é de alto valor, né? A mulher dá em cima lá e o cara geralmente pela pressão da sociedade o cara cede, né? Então a gente tem que falar, tem muita coisa para falar sobre esse assunto aí que muita gente não fala e é bom a gente ficar atento sobre isso daí. Às vezes o cara pode receber uma cantada ali, uma investida ali no ambiente de trabalho, numa academia, por exemplo, uma porteira do prédio, ou até uma empregada também, né? Você pode receber uma cantada ali, o cara de alto valor ali tá de boa ali, tá tranquilo, ele recebe ali e dá uma indireta, né? Acho que muitos homens não sabem lidar com isso e acabam se prejudicando. Por quê? Porque eles veem que é uma mulher, o cara tipo assim, não sabe ver um rabo de saia, né? E, e vê que tá dando em cima e, tipo assim, o cara cai igual o patinho, né? E aí depois que vai vir depois vai vir o preço, né? Ou aí depois que tem a cobrança do preço aí. Que acha que é só prazer, acha que mulher deu em cima, o cara tem que, às vezes, pela própria pressão da sociedade mesmo. O cara vai se ferra depois, né? Ele tem que se pôr no lugar dele, saber o valor dele, saber que muitas mulheres, existem mais de 3 bilhões de mulheres do mundo, então não é porque uma mulher deu ali, lógico que às vezes pode ser por interesse também, né? Ou porque, lógico, que ele vai ser de alto valor e deu uma mulher que tá convivendo, no convívio ali, por exemplo, na academia, ou em outro lugar, assim, próximo do trabalho também, né? Na moradia dele ali e tal, no condomínio, que vai dar em cima e ele vai acabar cedendo. Então ele tem que ter a noção disso. O cara tem que ter uma visão mais ampla aí, não é qualquer, ele tem que saber qual é o tipo de mulher que ele tem que lidar. Então, mesmo se a mulher der em cima dele, porque ele é um homem de alto valor, ele tem que saber tesourar, né? Tem que saber, aí não é tesourar, tem que saber fazer a coisa certa, que a gente vai discutir aqui. Mas antes eu acho assim que pode gerar, o que pode gerar isso daí? Pode gerar fofocas, pode gerar ciúmes, pode gerar intrigas, entendeu? Por exemplo, o cara vai lá, fica com a mulher do condomínio lá, e aí? Aí ela vai falar pra todo mundo, aí o cara vai ficar mal, todo mundo vai ficar sabendo que ele pegou, por exemplo, a empregada, ou pegou a mulher do condomínio, a porteira do condomínio, por exemplo, entendeu? E vai ficar mal falado, mal visto. Então isso aí acaba com a reputação do cara, né? E ele não sabe disso. Às vezes o cara fica bobo só porque é uma mulher ali e cai nessa, né? Nessa rede aí. Se der errado, o ambiente vai virar pesado, né? Como a gente falou, vai ficar desconfortável. São duas opções. Por exemplo, se ele ficar com a pessoa, ele ceder, fica lá, mas ele depois dá um BO do caramba, a pessoa fala lá que ficou, que você ficou, o que pode acontecer? Ela pode falar pra todo mundo assim, pô, ele ficou, ele é chato pra caramba. Aí se ele pode falar que o cara transa mal, ou pode falar que ele transa bem, mas vai virar uma fofoca. Aí você vai ficar um cara manchado, com essa reputação manchada, né, do seu ambiente. Pode também gerar problemas profissionais ou legais, né, advertência, demissão da pessoa, ou até processo, né, porque às vezes, dependendo da situação que você fizer, ou que você pegar a pessoa, às vezes pegou no ambiente de trabalho ali, alguém descobre depois e dá um BO do caramba. Então é bom a gente ressaltar que tem riscos aí também. E o pior de tudo é difícil da pessoa desaparecer, né? Esse é o pior ponto. E depois você fica com a pessoa, às vezes você não quer mais ver a cara dela, mas você vai ser obrigado a ver todos os dias, porque ela trabalha lá no, por exemplo, a mulher pode trabalhar lá no condomínio, ou a empregada, você vai chamar direto a empregada, não quer mais ver, mas você vai ser obrigado a ver, entendeu? Então a gente fica receoso, então é bom a gente sempre se precaver e saber com quem a gente está lidando, né? Saber que isso aí pode ser uma maior burrada que você vai estar fazendo, né? Então é bom a gente às vezes ficar sem sexo, mas e aí? Vai atrás de outra pessoa ou corretamente que não é do seu ambiente, né? Mas também, por outro lado, tem outra coisa. Tem a segunda opção. A segunda opção seria a rejeição, né? O dilema da rejeição. Rejeitar pode gerar mágoa da pessoa, vingança ou queimação da sua imagem, né? Ela vai ficar queimando, às vezes pode falar que você não é gay, não gosta de mulher, ela vai tirar mágoa, vai ficar muito triste, que você vai querer se vingar. Aí, por exemplo, a porteira do condomínio, pode ser que ela vai lá, não quer te atender mais, entendeu? Começa a te tratar mal, entendeu? Então é complicada a situação, entendeu? Quando o homem recebe a cantada, a gente estamos falando aqui no caso, né? Então a gente, se rejeitar a mulher, por exemplo, vai lá, não,
tipo assim, fica de boa, mas não dá em cima. Aí o ego dela vai ser ferido, né? Então ela pode transformar uma rejeição, essa rejeição em um grande problema pra você, um problema super grande. Por quê? Porque aí depois ela vai, com certeza vai querer te queimar, né? Quando você precisa, ela não vai te atender, o interfone, ou a empregada, por exemplo, ela vai querer te queimar também, não vai querer mais ir lá na sua residência, vai querer ficar brava com você, vai querer, sei lá, te cobrar mais, talvez. Não sei o que ela pode fazer, mas o clima, com certeza o clima depois não vai ficar bom se der alguma coisa errada depois que você, não, tipo assim, se você rejeitou, ela vai ficar magoada com você. Vamos criar a situação, né? Se rejeitar a empregada, por exemplo. Aí ela não vai querer mais trabalhar com você ou vai, vai fazer alguma coisa ruim de você, pode falar mal de você, pode fazer o trabalho na sua residência, a empregada pode fazer um trabalho ruim, entendeu? Não limpar coisas. Então, de alguma forma, você sempre vai ser afetado, entendeu? Então, se você rejeitar a mulher. Porque o ego dela é uma coisa muito importante, é como se fosse o sexo para o homem. Então, como mexemos com o ego dela, aí com certeza vai ter reação, a gente vai querer prejudicar a gente de alguma forma, né? Então, esse aí seria o ponto negativo se a gente rejeitasse a mulher do nosso ambiente de trabalho, né? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar nisso para lidar nessa situação de uma forma inteligente, né? Como nessa situação aí de ou ficar ou não ficar com a mulher que deu em cima do ambiente de trabalho. Recusar, tipo assim, acho que a gente deveria recusar ela com leveza e respeito, né? Sem humilhar, entendeu? Porque se a gente humilhar, ela vai ficar super ferida, com o ego super ferido. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber lidar com essa situação, né? Que é manter um clima a gente tem que procurar sempre manter um clima de amizade e educação. Acho que a educação sempre vai prevalecer. Você falar um bom dia, um obrigado, né? Mas sempre mantendo respeito mas não dando chance para algo mais, para uma intimidade ou sair, né? Entendeu? E não dá sinais também, os sinais não dá esperança, né? Os sinais ambíguos, né? Se ela der em cima, você já corta de alguma forma, né? Já tenta fazer amizade e tal, para não ficar tão feio, não critica a situação, né? Para você não ser prejudicado de outra forma. Porque às vezes você tá numa sinuca de bico aí, né? Ou você dá em cima, se você dá em cima, você pode se queimar também. E se você não se dá em cima, você vai se ferrar por causa do ego dela, vai querer te prejudicar. Então a gente tem que saber lidar com a situação, tem que ter o equilíbrio aí, ter respeito pela pessoa, entendeu? E sempre pensando nisso, focar em relações fora daquele ambiente fora daquele do seu ambiente ali, né? Procurar uma mulher de fora, que tem muitas aí, né? Então acho que o homem tem que pensar assim, a maior lição aqui desse vídeo é que o homem tem que entender que nem toda oportunidade deve ser aproveitada, né? Às vezes o cara acha que a mulher acha que tem que dar sempre. Não é assim, cara. A vida não é só isso. Aí o cara vai acabar se prejudicar uma hora. Não é só isso. Às vezes existem armadilhas na vida, né? Às vezes mulheres é armadilha também. Então, o cara tem que saber lidar, tem que saber a hora certa, né? Então, não é só. A vida não é só falar sim. Tem que saber falar não, tem que saber lidar com a situação, tem que ter o respeito. Mas a gente tem que ser homem também para saber falar não. Porque a gente é um homem de alto valor, não diz sim para todas, não. E, consequentemente, protegendo a nossa reputação, né? E evitar confusões, né? Eu acho que a gente, tendo esse, a gente consegue fazer isso daí. Protege a nossa reputação, não fica queimado, entendeu? E evite confusão, né? Evita que a mulher vai te queimar, vai te acabar com a sua reputação, né? Tendo um equilíbrio, né? Sabendo lidar com essa situação. Porque se a gente fica com uma mulher dessa, o que vai acontecer? Com certeza a nossa reputação vai embora, vai ser muito mais fácil para acabar com ela. Ela vai, com certeza ela vai ter vários artifícios aí para acabar com a sua reputação, né? Ela pode te denunciar, pode fazer muita coisa aí, né? Pode querer dinheiro, pode fazer de tudo. E se você tesourar ela de forma humilhante, ela vai te tratar mal de qualquer jeito. Não vai te processar, não vai dar um processo, não vai dar uma queimação, mas vai te queimar de outra forma. Vai te falar que você é gay, vai falar que você não vale nada, vai te tratar mal, não vai te dar muita atenção, vai querer te tesourar de alguma forma, entendeu? Vai querer te prejudicar de uma forma. Então, elas acham que, tipo, às vezes a mulher acha que tudo tem que ser dela. Então a gente tem que saber como tá no ambiente de trabalho, a gente não pode só tesourar e ir embora. Então a gente tem que saber muito bem lidar com a situação, tem que saber ter o equilíbrio aí, manter o respeito, mas não dar esperanças para elas, né? E mostrar que você é um homem de alto valor, mostrar que você é um cara consciente, que você consegue que você é um homem de alto valor, que você consegue outras pessoas de mais alto valor que elas, né? Elas que estão no nosso ambiente de trabalho e dando em cima de você.
E assim, consequentemente, você vai conseguir o respeito dela. E ela vai conseguir, e, por fim, ela também pode conseguir o respeito por você, mantendo o equilíbrio aí do ambiente de trabalho, não acabando com a sua reputação e mantendo o bem-estar da pessoa que você rejeitou, né, no ambiente. Acho que um homem de alto valor, ele sabe dizer não com classe, né? Então, o cara de alto valor, ele tem que saber lidar com as situações, porque sempre vai surgir mulheres assim, interessadas, né? E ele não tem que ser um igual louco, não, saindo só porque é mulher, tem que dizer sim, não. Tem que saber a hora de dizer sim, tem que saber que tipo de mulher que ele sai, né? Então, o segredo, eu acho que é sair de fininho, né? É manter a paz, priorizar relações fora do ambiente imediato, né? Porque saindo de fininho a gente consegue manter um equilíbrio, manter pelo menos uma amizade, um respeito ali pela pessoa que você rejeitou, né? Consequentemente, assim, a gente preservando a nossa imagem, né? E evitando problemas desnecessários. Então, acho que um homem de alto valor sempre tem que estar preparado para coisas desse tipo aí. E esse assunto eu acho que tem que ser discutido mais aí, porque às vezes a gente pensa só, fala de outras coisas aí, né? Muita gente focado em assuntos cotidianos, assuntos do momento aí, né? Só que esquece de falar de alguns detalhezinhos que são super importantes, que podem fazer total diferença aí. Pode, pode sim causar grandes problemas. E se a gente souber administrar essa forma aqui, né? Saber fazer a coisa consciente, correta, a gente sim tem grande chance de ter sucesso aí e evitar problemas, né? E ter sucesso nas nossas relações pessoais, né? Então é isso aí. Grande abraço e espero que fique de lição esse vídeo.